Olha, pouco mais de um ano para as eleições presidenciais e também para governador, os partidos já começam a alinhar estratégias para definir os candidatos. Inclusive um almoço entre o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e o candidato ao governo, pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pode unir os dois em uma das chapas. Mas esse é um assunto para Rose Guglielminetti, que está chegando aqui. Essa chapa vai dar certo, Rose? Boa noite. Ainda tem muitas coisas para acontecerem para poder ser finalizada uma aliança como essa. O ex-prefeito de Campinas, o Jonas, ele almoçou ontem com o Fernando Haddad e também com o Luiz Marinho, que é o ex-ministro de Trabalho da época do governo Dilma, para poder conversar sobre as eleições ao governo do estado. Segundo o Jonas, eu conversei com ele hoje, ele me disse que ele foi convidado para ser o vice do Haddad numa possível chapa concorrendo ao Palácio dos Bandeirantes. Mas o que acontece, Sena? Isso foi um convite, só que para que o Jonas se torne candidato como vice na chapa do Haddad, ele vai ter que convencer o Márcio França, que é o ex-governador de São Paulo e hoje é o cacique do PSB, também aqui de São Paulo, e que quer ser candidato ao governo do estado. Muitos dizem que o Márcio também poderia ser aí um candidato a presidente, que isso seria bom para ele. Só que, se ele não for candidato a presidente ou ao governo do estado, a tendência é que o Márcio França faça uma aliança com o Geraldo Alckmin, que também é ex-governador de São Paulo. Ou seja, eles iriam se unir contra o João Dória, que é hoje governador de São Paulo, e que vai lançar o Rodrigo Garcia para o governo do ano que vem. E o PT, Sena, no meio dessa loucura toda, está tentando convencer o Geraldo Alckmin, que hoje está no PSDB, mas deve desembarcar da sigla tucana porque está rompido com o Dória, para que o Geraldo Alckmin seja candidato ao Senado e o PT lançaria um nome fraco para o Senado para não fazer sombra para o Geraldo Alckmin, assim o Geraldo Alckmin seria eleito para o Senado e o PT ficaria sozinho concorrendo com o grupo do Dória. Bom, tudo isso são conversas que estão acontecendo. O prefeito Jonas disse já no passado que ele não gostaria de voltar para uma vaga no Legislativo, ele quer sim tentar uma vaga no Executivo e ele está trabalhando o nome dele para ser vice ou na chapa do PT, como ele recebeu o convite, ou até se falou, Sena, dele ser candidato a vice na chapa do Rodrigo Garcia. Mas no Rodrigo Garcia não virou, porque parece-me que os tucanos já estão fechados com o MDB. E quem está disputando essa vaga na chapa do Rodrigo Garcia seria o prefeito de Jaguariúna, o Gustavo Reis. Só que tudo isso, Sena, vai acontecer ainda nos próximos meses, vão ter muitas pesquisas, muitas alianças para poder fechar, né, você conseguir filtrar todo esse pessoal e aí sim nós teremos quem serão os candidatos. Mas o Jonas não está dormindo não e está trabalhando, tentando viabilizar o nome dele, Sena. Mas tá uma salada mista esse negócio, hein, Rose? O Alckmin afinando, alinhando com o PT. Nossa. Pois é. Isso é uma intenção que o PT quer, né? Para poder derrubar o grupo do Dória aqui em São Paulo. Mas o Alckmin, quando recebeu esse convite, né, essa conversa do PT, o próprio Alckmin falou que não, que ele vai ser candidato ao governo de São Paulo, porque o Alckmin também quer derrotar o Dória. O Alckmin, ele se sente muito traído pelo Dória, porque foi o Alckmin que trouxe o Dória, que avalizou o nome do Dória como candidato a prefeito, depois sustentou o Dória dentro do PSDB e ele se sentiu traído quando o Dória fez aliança com o Bolsonaro nas eleições para a presidência da República e o Alckmin amargou aí lugares bem ruins, né, na votação e ele não perdoou o Dória. Então, eu tenho a impressão que o Alckmin está se candidatando, claro que ele quer voltar a ser governador, mas mais para derrotar o próprio governador João Dória, Sena. Pois é, quem viver verá. Obrigado, Rose. Boa noite. Tchau, tchau.